Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, do nosso projeto, né, de transformar aí o nosso país em 30 anos em um país desenvolvido. E começando hoje com aquele velho lema, vamos transformar, vamos fazer o Brasil de amanhã hoje, construindo o Brasil de amanhã hoje. Porque a gente sempre fala, né, que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro parece que nunca chega pra gente. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Oguzhuco. Ele é uma referência quando nós falamos aí da questão jurídica, da classe jurídica, da situação jurídica do país, do Brasil, que nós vamos estar discutindo. Ele já foi presidente aqui da seccional da OAB aqui em Sorocaba, já foi conselheiro federal da OAB, conhece muito, é professor universitário. Foi, mas quem foi, continua sendo. Tá? Conhece muito da área jurídica e dos problemas que estamos tendo, não só com a questão advogada. Quando a gente fala de área jurídica, nós estamos colocando como um todo. Tá? A situação jurídica de país, a situação legal do país, a segurança jurídica de um país. É isso que nós estamos discutindo, não é uma questão de falar sobre o advogado, que quando você fala advogado também é uma classe com a devida vênia, posso estar puxando para o meu lado, para o nosso lado, mas acho que é a única profissão que está na Constituição, e não é por nada, é porque o advogado defende a lei, defende o direito de todos, tá? Então é isso. Doutor Alexandre, suas considerações iniciais e vamos bater um papo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como as pessoas vão nos 3 horários. Mas eu acho que, Luiz Antônio, esta questão é importantíssima, né? A internet nos abre um espaço para dialogar com a população local, regional, estadual, mundial, e ela pode servir deste canal para as mudanças que não só o Brasil, que o mundo precisa, para encontrar o equilíbrio, para encontrar o desenvolvimento, para encontrar a paz que todos nós sonhamos. Então, meus parabéns por esta sua iniciativa, por a iniciativa do seu grupo, de colocar nesta rede mundial um espaço de debate sobre coisas importantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e, quiçá, mundo afora. Luiz. Eu tenho uma consideração especial pelo Oguzhuco, que foi ele que entregou a minha OAB. É verdade, é verdade. Ele que entregou. Oguzhuco, posso chamar de Oguzhuco? Claro, né? Lógico. Né? Oguzhuco e Luiz, né? Vamos colocar uma coisa, trabalhar, fazer um bate-papo sobre problemas que acontecem no Brasil. Sei. Tá? Quando a gente fala, não estamos fazendo críticas, né? O objetivo não é fazer crítica, é analisar a situação, ver os problemas e tentar soluções. Tá? Eu sempre faço aí uma comparação que eu acho assim pertinente com a área médica. Tá? E aí eu coloco o problema de Brasil, e aí a gente vai trabalhar muito essa questão jurídica. Eu coloco na área médica no seguinte sentido: a pessoa tem um problema gigantesco, pode ter um tumor, alguma coisa, mas ao invés de achar o problema, às vezes toma até aquele remédio quimioterápico que vai te arrebentar um pouco, mas vai te curar, fica trabalhando na base da dipirona. O Brasil vive na base da dipirona. Nunca resolve problemas. Tanto que nós temos aí já uma certa vivência, quando analisamos problemas que nós tínhamos 30 anos atrás, continuamos tendo agora. Problema no Brasil não se resolve. Sim. E aí o que acontece? Outros países avançam e nós ficamos para trás. Tá? Nós vivíamos em um tempo, começamos em um tempo, comecei a advogar um pouco depois, trabalhar na Justiça Federal, e a gente sempre via, né, que quando existiam os debates, quando existiam julgamentos em segunda instância, debates, os famosos 2-1, tinha até embargos de divergência, você lembra? Hoje é tudo VU. VU o que é? Votação unânime. Isso. Ninguém discute mais nada. Isso. Ninguém discute mais nada. Tá? Então você pode ver, você vai fazer um agravo, você vai fazer uma apelação, seja para o bem, seja para o mal, é VU. Todos do mesmo jeito. Você vai fazer uma sustentação oral, tá?
você está lá perdendo o seu tempo. Porque o voto já vem pronto e, pasmem, não vou generalizar que sejam todos, às vezes acontece depois de fazer alguma mudança, mas em regra, você está lá conversando, você está conversando, fazendo a exposição e você olha, os juízes estão conversando, o outro está aqui, está lendo, está mexendo no celular. Eu já ouvi, vai aparecer até na internet, tocar o celular, desculpe, tá, desembargador, desculpe que é importante para mim, vocês podem continuar. Gente, ela está ali para julgar. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação um pouco fora de padrão e a gente precisa mudar isso, porque nós estamos falando de direito. Quando as pessoas, e eu sempre coloco o seguinte, quando as pessoas vêm para a gente sempre tem aquela máxima, né? Não dá para se dizer o que vai acontecer com precisão, né? A gente nunca sabe. Ou aquela história, né, de cabeça de juiz, é que nem bunda de criança, que ninguém sabe o que vai sair. E eu sempre combato isso. Da cabeça do juiz tem que sair a lei. E você tem que ter previsão, sim. Quando você vê um país desenvolvido, quando você vai, um sistema judiciário forte, um sistema judiciário conciso, você tem previsão, sim. Brasil, hoje. Faça seu comentário. Olha, Luiz, aqui nós teríamos um mínimo de um tempo de um curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, para compreender um pouquinho os problemas do nosso país, né? Mas eu gostaria que o povo brasileiro se conscientizasse de uma coisa. O nosso problema não é direita e esquerda. Que bom que seja assim. Todos se preocupam com a polarização, graças que ela existe. Porque o pensamento único é a destruição da sociedade, não é? Então, graças que ela existe. Há de existir uma direita, há de existir uma esquerda, e eles devem disputar o poder, se revezar no poder e, de acordo com seus ideais, entregar aquilo que prometem ao povo. O nosso problema não é dinheiro. O Brasil é a 8ª economia do mundo, 10ª, já chegou a ser a 8ª. Né? O Brasil é um país riquíssimo. O nosso problema não é de inteligência. Nós temos homens e mulheres inteligentíssimos no país. Nosso problema não é um problema de estrutura. O Brasil, aos trancos e barrancos, vai se desenvolvendo. O estado de São Paulo, por exemplo, e eu tive a oportunidade, quando estive no Conselho Federal, de viajar o Brasil do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, leste a oeste. As cidades estão se desenvolvendo. Me surpreendi muito com alguns estados. Ainda nos falta alguma infraestrutura, como transporte público, boas estradas e outras coisas, né? Mas o país está se desenvolvendo. O país se desenvolve, por exemplo, em saneamento, com o Marco Zero agora, algo básico que faltava ao nosso povo, que veio o Marco Zero, novas regras de saneamento, e o Brasil vai avançando nisso. O Brasil é riquíssimo em energia, o Brasil é riquíssimo em água. Qual é o problema, na minha opinião, do Brasil? E esse problema é antigo. Está lá em Casagrande e Senzala, está lá em Os Donos do Poder. Nós estamos falando de OAB, de Faoro, de Raimundo Faoro. O problema do Brasil é o patrimonialismo. E é isto que, vamos dizer, vicia. Sabe aquela história da pessoa que experimenta uma droga e na primeira vez que experimentou se torna um viciado a ponto de cair numa cracolândia, por exemplo? O patrimonialismo é isso. O cidadão comum, ele está aqui, estuda, se desenvolve ou não, se relaciona e se propõe a prestar um serviço público ao povo. Seja como vereador, seja como assessor de vereador, seja como prefeito, ou como assessores, secretários do prefeito, ou seja, nas carreiras públicas do Poder Judiciário, do Ministério Público e etc. Ao alcançar o seu objetivo, ele se depara com o patrimonialismo. Mas, Oguzuko, o que é esse tal patrimonialismo que você fala?
exemplo simples. Nós estamos à vésperas de nomear um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso se aposentou e o presidente irá indicar e o Senado deve avaliar se aprova ou não o nome indicado pelo presidente e ele tomará posse. Cidadão, imaginemos que nunca tenha participado das estruturas públicas carcomidas brasileiras. A hora que ele chega no Supremo, está aí na TV, a TV Justiça nos abre para entender. É uma pessoa para servir um café e água para o ministro, é uma pessoa para vestir a capa no ministro, é uma pessoa para puxar a cadeira para o ministro sentar e se levantar, é uma pessoa para dirigir o veículo disponibilizado ao ministro. São seguranças agora vitalícios aos ministros, né? Essa estrutura patrimonialista que existe no Brasil, e esses são os exemplos das benesses de que o servidor se vale quando chega a um cargo público, contamina aquela pessoa a ponto de que ele passa a entender que o Estado sou eu, o Estado é meu e não mais do povo. O Estado me serve, não sou eu que sirvo ao Estado. Eu dei um exemplo do Supremo, porque nós vamos falar de questões jurídicas, mas isso se espraia do Supremo Tribunal Federal até o menor cargo público que você possa imaginar. Todos com benesses públicas, utilizam as estruturas estatais em seu benefício. Certa vez eu fui para a Austrália e me hospedei na cidade de Brisbane. E o hotel que eu fiquei de frente ao Tribunal de Justiça daquela cidade. Ao final da tarde, 5 horas, fui a uma cafeteria, as pessoas saindo do trabalho e pararam ali, todas terno e gravata, mulheres bem vestidas, e segurando pastas na mão, como os nossos processos aqui. E aí comecei a conversar com aquelas pessoas, eram juízes e juízas do tribunal. Saíram a pé do tribunal, pararam na cafeteria, tomaram seu café, pagaram o café do seu bolso. Hoje, no passado era tapioca, foi um escândalo. Quem se lembra, o ministro de esportes do governo Lula I, se eu não me engano, Lula II, né, pagou uma tapioca com dinheiro público. Eu lembro. Se lembra disso? Foi um escândalo. Hoje, tapioca, o que está aberto aí nos cartões corporativos é uma vergonha, de direita, de esquerda, e de todo jeito. E aí aqueles juízes iam conversando ali, com o inglês ainda bem limitado, eles param, tomam café, pagam com o dinheiro que eles recebem de salário. Eles vão embora para casa com transporte público. Não tem quem carregue os processos, eles mesmos carregam os processos, aquele peso das pastas antigas, né? Hoje é tudo eletrônico aqui no Brasil, mas quem é advogado e advogada há de lembrar que você ia ao fórum fazer carga do processo. Sair com aquele montão. E dependendo do processo, com carrinho. Tinha que levar um carrinho de tantos volumes de papel que o processo carregava. Eles vão para casa com transporte público. Um foi de patinete. Aqueles patinetes que se aluga hoje, aí como Sorocaba já tem isso, né? Passou lá, pegou o patinete, terno e gravata, foi embora para sua casa, saindo do tribunal. Aqui no Brasil, não. Outro dia eu vi uma entrevista dos juízes na Noruega, na Dinamarca, que vão trabalhar de bicicleta. Sua bicicleta, não do Estado. Aqui, a cada ano, eles trocam a frota de veículos que servem às autoridades brasileiras, desde vereador até ministro do Supremo. E agora, mesmo a lei proibindo, eles estão comprando carros de luxo para ostentar aquilo que o Estado não admite, não permite, nenhum Estado republicano admite ou permite. É esse o patrimonialismo que nós temos que entender como o maior problema do Brasil. O Guzuco, você colocou uma situação que eu concordo plenamente. A gente começa a ver essa questão do patrimonialismo, essa questão de você chegar e agora, né, se ele se incorpora em uma situação e ele percebe, o Estado sou eu agora e eu vou usar benesses. Ele começa... E aí no judiciário, tá, a gente começa a ver muito o quê?
Quando você fala, por exemplo, na Austrália, eu lembro um pouco do sistema americano. Eu tive muito contato com o sistema americano. E lá é assim também. Tá? O juiz, ele terminou o trabalho dele, ele vai para casa. E se ele levar uma multa na rua, ele não tem como recorrer, ele vai ter que pagar a multa. Inclusive, não tem lá foro privilegiado. Tá? Ele é um servidor público. Com garantias e com deveres. Ponto. Isso é normal. E ele é um aplicador da lei e muito respeitado na aplicação da lei. E aí nós temos um outro ponto aí que nós estamos trabalhando na questão jurídica. Quando você começa aí na parte mais específica da aplicação da lei, você começa a entender que o Estado sou eu, aí eu vejo aquela que a gente aprende, né, quando está na faculdade, aquela coisa básica, né, da tripartição dos poderes: executivo, legislativo, judiciário. Executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário aplica a lei. Perfeito. Mas quando nós estamos numa situação de Brasil em que aqueles falam a lei sou eu, ou melhor, o Estado sou eu, ele não aplica a lei, ele aplica o seu entendimento até o arrepio da lei. E daí, Luiz, para voltar à sua abertura, fica fácil entender porque não só o advogado, não é só o advogado, são os cidadãos, as cidadãs que pedem por justiça. Porque o advogado não fala em nome próprio, o advogado fala em nome do seu cliente. Sim. E quando nós temos uma estrutura judiciária que não respeita a advocacia, ele está desrespeitando quem lhe dá vida, que é o cidadão, a cidadã. O juiz só está lá porque existe um cidadão e uma cidadã. E esse desrespeito não é originário. Pode ser que exista um ou outro com arrobo autoritário, né? Mas ele não é originário. Ele se torna pelo vício no patrimonialismo. Quando o advogado vai à tribuna do Tribunal de Justiça, por exemplo, e fica naquela distância enorme. Hoje, pela internet, melhorou um pouco, na minha opinião, pelo menos, né? A internet, embora pareça mais distante, mas quando o julgamento é realizado por profissionais responsáveis, eles estão ali e você está olhando no olho dele, né? Na tribuna do tribunal, pelo menos Tribunal de Justiça, aquela distância toda, ninguém ouvia ninguém reciprocamente, né? Pela internet eu até acho que melhorou um pouco nesse sentido, mas aquela coisa de não ouvir, de se levantar, de estar... Outro dia apareceu na TV, pessoa jogando paciência no computador. Puxa vida. Isto é, senão, um produto desse patrimonialismo que consumiu e carcomiu as estruturas brasileiras. Olha que não é de hoje, né? Senzala e Casagrande, lá do início do século passado, Faoro, da década de 60, 50, 60, já escreveu sobre isso, os donos do poder. Se eu dissesse, povo brasileiro, vamos começar por onde para melhorar o Brasil? Vamos começar pelo combate ao patrimonialismo. Aqui na nossa cidade, nossos vereadores, quais são as benesses? Carro? Tira carro. Ele já tem um salário lá de 20, 30 mil reais por mês. Aqui em Sorocaba, não sei, mas... Uns 15 mil. Uns 15 mil. Bom salário, tá? Bom, perto da população. Então, pessoas que ganham um salário mínimo, elas têm que comer, morar, vestir, educar, e faz milagre, hein? Faz milagre com isso. Quem ganha 15 mil dá para pagar pelo seu transporte, né? Nós não precisamos de motorista para levar a esposa, né? Exato. A supermercados. Está aí na imprensa, está aí nos processos movidos pelo Ministério Público, isso que eu estou falando, portanto é de conhecimento do povo, né? Então nós precisamos começar a combater esse patrimonialismo. Os assessores, será que esses penduricários, esses comissionados... Outro dia eu vi, Sorocaba e Votorantim tinha mais comissionados que toda a Inglaterra. Do que toda a Inglaterra, né? Às vezes nós ficamos preocupados com os efeitos do Bolsa Família.
Mas se somarmos ao Bolsa Família aqueles que vivem do Estado como comissionado ou parte disso, eu digo, olha, nós estamos perdidos, né? Porque o Estado é um grande guarda-chuva que abarca quase uma grande parte da população brasileira e nada se reverte ao povo. Nós gastamos. E quando você fala do comissionado, né, tem aquela a piora de uma situação que você colocou antes. O comissionado não é aquela pessoa que é um especialista nessa ou naquela situação. Isso. Não, é o comissionado que vai levar a esposa do cara a fazer compra. Isso aí. Quer dizer, nós estamos bancando um luxo, não tem retorno nenhum. Quando eu digo comissionado, eu digo o excesso, né? Porque há determinadas atividades que você precisa. Ela tem que ser praticadas por pessoas competentes e escolhidas talhadamente para aquela função, né? O problema é que nós temos aí um aumento gigantesco de comissionados que não tem função nenhuma. Né? E aí, quando a gente, batendo nessa tecla aí do patrimonialismo, muitas pessoas, quando chegam ao cargo público, e como você bem colocou, e é uma realidade, ele esquece que ele foi colocado ali em nome de uma sociedade para resolver problemas de uma sociedade. Para servir a sociedade, não ser servida por ela. Exatamente. E aí você vê lá aquela famosa, puxa, mas aquele cara não faz nada, esse aqui também não faz nada. Eu, por exemplo, não entendo por que foi aumentado o número de vereadores de Sorocaba. Não havia necessidade. Perfeito. Sabe, não havia. Aquilo ali, foi para quê? Para se colocar mais pessoas, para garantir-se uma reeleição. Ali não existe nenhuma justificativa para, olha, nós precisamos de mais, que nós precisamos resolver tal problema. Não. Ou um exemplo, quando a gente fala assim, extrapolando agora numa questão federal, tá? A questão da blindagem, né? Nós precisamos blindar deputados, senadores. Não. Mas nós temos que nos precaver em relação a roubos do judiciário. Então, concordo. Vamos fazer o seguinte: tira a blindagem do judiciário. Você não corrige aumentando o problema. Claro. Você corrige resolvendo. A aposentadoria compulsória já deveria ter acabado há muito tempo. Não é? Aquele funcionário público que descumpre regras tem que ser excluído da administração pública sem nada a receber. Ponto final. Sem nada a receber, eu digo como aposentadoria. Aposentadoria é um prêmio para aquele que praticou um desvio. Não é? Exatamente. E isso não é compatível com uma república que queremos. Não é? Porque o espírito de tudo é a república, está lá no artigo 1º da Constituição Federal. O Brasil é uma república federativa. Não é? Então, se nós somos uma república, vamos fazer do país uma verdadeira república. Né? E na república, a res pública é a coisa do povo, não é minha. Eu administro em nome de terceiros. E se eu administro em nome de terceiros, aquilo não me serve, eu sirvo. Né? Como é o mundo privado. Aliás, esta é uma boa... Só que no mundo privado, você prospecta lucro. Né? E o lucro na realidade pública é o bem-estar. É o lucro social. É o lucro social, é o bem-estar. Mas a regra de administrar é basicamente a mesma. É o resultado positivo. Se nós pudéssemos, sorocabanos, contratar uma auditoria como fazem as empresas privadas, né? Então eu assumi a administração de uma empresa, eu acho que não está bem, a primeira coisa que eu faço, o que é? Contrato uma auditoria para ela identificar os problemas e apresentar soluções, para que eu possa atingir um objetivo posto, né? Então, se o nosso objetivo é o bem-estar social e pudéssemos contratar essas grandes auditorias, como temos aí, né, as Big Four ou outras, né, para verificar a estrutura pública, a sua eficiência e objetivo, nós cortaríamos 2/3 dessa estrutura. Por isso que o povo brasileiro, ele fala certo, precisamos cortar custos. Nós precisamos cortar custos, nós não precisamos de aumento de impostos. Nós precisamos cortar custos. O que falta ao povo brasileiro é qualificar esses custos que ele quer cortar. E eu digo a cada um, brasileiro e brasileiro,
Os custos que nós precisamos cortar não é de educação, de saúde, não. De saneamento básico. Não, nós precisamos cortar esses excessos no Brasil, que são esses penduricários todos, que, produto desse patrimonialismo que vos falo, que servem esses agentes públicos e custa muito para o cidadão, para a cidadã brasileira. Nós estamos vendo aí uma coisa que eu sempre discuto com outros advogados, uma coisa que é a reforma administrativa, e uma coisa correta que está se batendo na reforma administrativa são a questão dos altos salários. Né? Altos salários, não. Uma coisa é você ter um alto salário, por exemplo, assim, um limite, vamos colocar o limite do funcionalismo público, 46 mil, 47 mil reais hoje, que é um excelente salário. Mas e se você tem aquela questão ainda, como a gente fala em judiciário, que tem aquela questão da movibilidade, tem muitas seguranças, é uma excelente situação. Aí começam-se a questão dos penduricalhos, né, e tá, aí você tem os salários que vão para 50, 60, 70 mil. Só que hoje nós estamos numa situação que salário mínimo de juiz de primeira instância é 120, 130. Pois é. Isso é fato, é só abrir lá. Pois é, a lei de transparência, né? Você de transparência. Você olha lá os salários 120, 130 mil. A remuneração, né? E aí, uma coisa que a gente fala, está se batendo na questão da reforma para tirar. Uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre fala, né? Pior que dá é tirar. É tirar. Depois que deu, não tira. E tem juízes hoje, até aqui no estado de São Paulo, tem estados que são piores, que já entram com atrasados. Já entram com atrasados. Eu nunca vi disso, mas está se fazendo, né? Então você começa a criar uma situação nessa pessoa de estar assim há 1, 2 anos, mas vai cortar o meu salário? Eu ganhava 130, agora vou ganhar 40? Vai ser um caos. Não volta mais, Luiz, né? Esse tem 2 pontos. São 2 pontos que nós precisamos discutir. O primeiro está aí com a reforma do imposto de renda, que está no Senado para ser apreciada, debatida e votada. A Câmara já aprovou por unanimidade, né? Observe que o corte de tributação dos super ricos para o governo brasileiro é uma remuneração de 600 mil reais ano, 50 mil reais mês. Menos de 1% da população brasileira ganha 50 mil ou mais. Menos de 1% da população brasileira. Dentro deste super ricos estão os funcionários públicos de alto escalão. É incompatível com república. Os funcionários públicos super ricos e o povo super pobre. E não é possível que aconteça isso, né? A Inglaterra, tempos atrás, passou por uma crise bárbara judiciária. Ninguém queria ser juiz por conta do baixo salário. Lá é um sistema diferente do que o nosso, do que concursado, vitaliciedade, etc. Lá não existe. Existe uma indicação. O que acontece os bons profissionais que se destacam no mundo do direito acabam sendo indicados para ser juízes, né? Mas só que ninguém queria, por conta ele ganhava mais a iniciativa privada do que como juiz, e aquilo chegou uma hora, foi minguando, eles tiveram que dar uma melhoradinha, mas não muito, porque eles entendem que o cargo de juiz é vocação, não remuneração. Eu tenho que ser vocacionado a servir a sociedade. É bonito isso. Aqui no Brasil, não são só juízes, são outros funcionários de alto escalão, né? Estão naquele 1%. Isso é incompatível. Existe um erro grande aí, né? Não é possível. Ora, a remuneração tem que se aproximar daquilo que ganha o povo por uma coisa só. Vivemos numa república, somos uma república. Um outro fator, e aí nós podemos discutir, né? Que aí é um fator econômico. Nas relações privadas, não importa quanto você ganha, importa o que você entrega. Exatamente. Né? Quanto mais eficiente a iniciativa privada, mais lucrativa ela é. E o que é ser eficiente? Fazer um produto de boa qualidade que atenda e agrade o consumidor. É isto que está na iniciativa privada. Eu tenho que produzir essa água, então esta água tem que ser, para que eu tenha
o retorno que eu espero, ela tem que ter boa qualidade, boa aceitação popular, porque senão eu vou à falência. Simples. Né? Se eu não atender aos interesses do cidadão, vou à falência. Ninguém vai comprar a água, estou falido, não é isso? No Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Vamos falar do Poder Judiciário, onde nós trabalhamos. Né? A entrega do serviço é de péssima qualidade. Então, esta é uma pauta até para a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando se anuncia aumento de custas, não adianta mais o advogado ir lá nas tribunas da Assembleia Legislativa fazer piquet, né, greve, sindicalismo, levar cartaz, sou contra, e não vai resolver essas questões. Né? O que nós temos que fazer, enquanto instituição que representa mais de 1 milhão, né? Aqui em São Paulo, mais de 400, 500 mil advogados, né? Cobrar qualidade. Bom, já que o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo, ele tem que passar a entregar qualidade para o cidadão. Das melhores do mundo. É isso. Aquele que vai tem que receber em troca um serviço de elevada qualidade. Aqui, o movimento é para tirar o cidadão do judiciário. Exatamente. O que eles estão pregando? A mediação e a arbitragem como solução dos problemas de uma judicialização cultural brasileira. Mentira. É mentira. Mediação e arbitragem é para quem tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque as câmaras arbitrais não pegam qualquer coisa. É um sistema sofisticado que custa muito dinheiro. Muito caro você entrar num sistema de arbitragem. Para o Brasil, que tem 80% do seu povo ganhando até 7 mil reais por mês, câmara arbitral é inacessível. Mediação é balela, é inacessível. O que nós precisamos é desse poder judiciário que entregue ao cidadão um serviço eficiente, da qual ele saia feliz de lá. Hoje, muitos brasileiros e brasileiras estão infelizes com o Poder Judiciário. Não é só a advocacia, porque a advocacia, como disse... Ela representa a sociedade. Ela representa a sociedade. Ela diz aquilo que o seu cliente está falando. E quem é o seu cliente? O cidadão, a cidadã. Né? E posso ter certeza que o brasileiro está infeliz com o Poder Judiciário. A ponto de que, aqui em Sorocaba, um grupo de advogados descontentes tem que fazer movimento grevista em frente um piquet em frente ao fórum para cobrar velocidade nas ações das varas de família sorocabana. Um grupo de advogados e advogadas independentes, sem a participação da OAB, diga-se passagem, se organizou para fazer um protesto em frente ao fórum para chamar a atenção pela demora. Mais de um ano para sair um despacho de um pedido de alimentos provisórios, isso não é justiça. Ou pelo menos isso não é justiça que o brasileiro e a brasileira deseja. E ela paga muito caro por isso, tá aí, nós estamos falando de remuneração. É chato falar de remuneração dos outros, mas como se trata de um órgão público, nós temos que falar. Não é isso? E tá lá, corajosos advogados e advogadas se postam em frente ao fórum para denunciar a demora. E sabe o que acontece? Daqui a 3 meses já se esqueceu de novo, o processo volta a ficar parado e etc. Né? Uma coisa que eu estava... Quando a gente comenta, falando assim, funcionamento do judiciário brasileiro, a gente fala assim, mas a gente não, né? Tem esse estigma que a judicialização no Brasil ela é alta, né? Mas ela é bem menor que a judicialização americana, por números. Inclusive estatisticamente, tá? Os Estados Unidos é um país subjúdice. Lá qualquer coisa você judicializa, né? Mas lá o processo vai mais rápido, tá? Então você entra lá, por exemplo, 1 milhão de processos ano, e em um ano você resolve os processos. Outro ano entra mais 1 milhão, mas eles são resolvidos. Perfeito. Tá? No Brasil entra-se 1 milhão, 800 mil processos no ano, que entram menos processos no Brasil do que nos Estados Unidos. Percentualmente, porque os Estados Unidos ele tem uma população maior, mas mesmo assim, percentualmente o Brasil entra até às vezes com um pouco mais, né?
Desculpa, os Estados Unidos entra com um pouco mais, ele entra com menos do que os Estados Unidos. Uma coisa que a gente percebe, falando nessa questão do patrimonialismo de eu sou o Estado, uma coisa que a gente percebe bastante é essa questão que o judiciário ele tem hierarquia. Tá? Existe a primeira instância, existe a segunda instância, existem os tribunais superiores. Tá? A gente, quem conhece, quem já divulgou lá, ou quem estudou um pouco, viu? O juiz americano tem falhas, como em todos os lugares também, mas existe uma regra. Ele é que nem um juiz de futebol. Juiz de futebol, para mim, é o juiz perfeito. A regra é essa, cartão, tá? Se não tem o VAR, tem que olhar. E quando faz besteira, a CBF afasta, né? É o juiz. Juiz nos Estados Unidos, que eu conheço um pouco mais, é assim, as pessoas pensam também, não, lá o sistema constitucionário, né? Não, tem estatutos lá. Tem estatuto penal, tem estatuto civil, só que o direito constitucionário, as regras, vamos dizer assim, o direito posto, ele é muito observado e respeitado. Verdade. Tá? O que acontece no Brasil? Existe aí, vou colocar assim, não estou fazendo crítica à decisão, tá? Alguns podem fazer contra, outros a favor. Aí é uma questão de... Mas vamos lá, você tem aí uma questão que foi definida em uma situação repetitiva que foi simulada no STF. Ou seja, tem que ser seguida. Não é seguida. É verdade. Eu acho que essa questão da judicialização no Brasil, nós temos que levar em consideração algumas questões. Eu, diferente da maioria, acho que o Brasil não é um país de cultura de judicialização. Inverso disso. O Brasil é um país que tende a um povo pacífico e faz acordos, e muitos se resignam com a afronta aos seus direitos. Dos 100% dos processos que tramitam na justiça, 60% deles, o Estado está em um dos polos, ou no ativo ou no passivo. Portanto, se tem alguém que judicializa alguma coisa nesse país, é o Estado. Ele ocupa 60% do serviço judiciário brasileiro. É uma falácia dizer que o nosso povo é judicializador. Mas é colocado, isso é... Quando é o próprio Estado o maior cliente do Poder Judiciário. Né? Vou te dizer aqui, exemplo, vara do INSS, aqui em Sorocaba, Justiça Federal. Né? É impossível. A cada período tem que se pensar em criar uma nova vara, porque o próprio Estado não respeita a Constituição e as leis, tungando o cidadão, e mais das vezes o cidadão carente. Esta é a verdade. Né? Essa é a verdade. O cidadão tem que se submeter ao advogado para entrar com uma ação contra o instituto público. De um direito que era seu. De um direito que é seu, que o próprio Estado negou. Né? E não tem a capacidade de administrar esse problema. Este é um grande... Quem é o judicializador no Brasil, quem fomenta a estrutura judiciária é o poder público, é o Estado. Federação, União, estados, municípios, autarquias e sei lá. Né? Segunda questão que nós temos que... nas causas consumeristas, que são aquelas que repetem-se no Poder Judiciário, e agora o Poder Judiciário inventou uma coisa aí, como que é? A advocacia fraudulenta. Predatória. Predatória. A advocacia predatória. Quem fomenta isto é o próprio Poder Judiciário, com essas condenações ridículas que se impõem àquele que lesa o consumidor. Se tivéssemos lá atrás, como há nos Estados Unidos, condenações milionárias, bilionárias, os problemas não se repetiriam. Não se repetiriam. Tenho certeza em afirmar isso. E aí o judiciário fala, não, mas não há questão lá, é uma questão de enriquecimento. Não, lá é uma política para que o problema não se repita. Perfeito. Eu sou de um tempo, meu pai, meu avô, minha avó viveram no passado. E nesse passado no regime militar. Né? E se criou lá no tempo do... Meu pai sempre dizia, mas eu não vou entrar com ação na justiça porque eles vão me perseguir e eu não vou encontrar mais emprego nenhum.
E depois, quando eu entrei na faculdade, você também acha, Luiz, não é muito diferente de tempo. As pessoas tinham a seguinte ideia: eu não vou respeitar direitos trabalhistas porque de cada 100, um vai na justiça reclamar. Depois o Brasil se redemocratizou, veio a Constituição de 88, hoje já não funciona mais dessa maneira. Mas era aquilo, o erro compensava pelo pouco de ação que a empresa recebia, né? E assim também, agora, nessas causas consumeristas, um banco que errou em prejuízo de 1, de 2, de 3 e recebe uma condenação de 3, 4, 5 mil reais, ora, o que o Poder Judiciário está falando, né? Continue errando, que eu vou continuar te condenando em valores baixos, cujo erro compensa. Para ele, arrumar o erro é mais caro do que pagar essa indenização pífia. Isso. E aí, agora, estamos às voltas com um negócio de advocacia predatória. Fala, como? Né? Quem fomenta isso é o Poder Judiciário. Não é possível. Ou então, nós poderíamos caminhar para este, eu acho que é o melhor modelo, que é o modelo de alta a condenação por erro consumineirista. Ela não é uma reparação por dano moral, não. Ela tem que ser uma multa que impeça a repetição para toda a coletividade, né? De outro lado, aquele modelo de decisões erga omnes, repetitivas, como por exemplo lá na Espanha, né? Se alguém entra com uma ação contra a Vivo por defeito no serviço prestado e se entende que aquele defeito alcança uma coletividade, então é uma única ação que vai decidir como aquela empresa há de corrigir a prestação de serviço para o cidadão, né? Então, mas olha, judicialização, o maior cliente é o Estado, quem fomenta, né? Nessas causas repetitivas, quem fomenta isso é o próprio judiciário, que entendeu por pautar condenações que são mais prêmio para o infrator do que propriamente uma condenação, né? E nós não temos no Brasil uma cultura e uma legislação de ações erga omnes. E aí nós vamos criando esses modelos de súmula vinculante, recursos cujas decisões têm efeitos repetitivos, que o juiz de base, Supremo, quem é o Supremo, não é? Um juiz de base vai numa praça pública e fala, eu vou comprar habeas corpus, que o preço lá do Gilmar não sei quanto custa. E se admite isso, porque, né? Então, quem é o Supremo? Ninguém respeita. Ninguém respeita. E o único que sofre com isso é o advogado, porque quando ele chega numa situação tal que quer entrar com um recurso que já tem uma decisão repetitiva, ele é impedido e aí eu vou dar exemplo quando nós vamos discutir honorários. Nem existindo um recurso, um tema com efeito repetitivo, 10 alguma coisa, né? Ainda os juízes insistem em condenar as partes em honorários irrisórios, né? E aí, não cabe, ninguém respeita esse modelo de súmula repetida, até porque não é da nossa cultura. Eu sou contra, viu, Luiz? Eu acho que essa tentativa brasileira de o judiciário se transformar em o legislador, né? Eu entendo como totalmente errado. Eu penso que isto... O legislador é o legislador, o judiciário aplica a lei. Na Inglaterra é bom, nos Estados Unidos pode ser bom, mas aqui no Brasil nós não temos uma cultura disso. E por isso que ninguém respeita. Ou todo mundo continua desrespeitando ou litigando contra. É que quando a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos, eu falo, vi um pouco, assim, quando você tem, em primeira instância, o juiz lá, como eu falei, o juiz de futebol, parte A, parte B. Eu sempre dou o seguinte exemplo, tá? O seguinte exemplo. Se você está nos Estados Unidos, lá, tá andando na rua, e você cuspir no chão e for pego, filmar, você vai lá, você tá sujando, você vai responder, tá? Dependendo da cidade, que existem legislações municipais, existe até o juiz municipal lá, essas questões mais afetas da cidade. Se você, dependendo da cidade, dependendo do estado, né? Se você passar aí a um determinado nível de velocidade, você tem 10 dias de cana, tá? E lá é assim, pegou,
tá tudo certo, você tá aprovado, é cana. Em contrapartida, você foi lá e matou sua mãe porque ela colocou ovo para você. O quê? Matei minha mãe. Vai a polícia, prende, leva. Vai o advogado. Não leram os direitos dele. Fizeram... Ele estava sempre sendo advogado. Ele fez a besteira. O estatuto manda que tenha um advogado que seja feito isso, isso, isso. Não quero saber. Anula. Lá o respeito à lei, ao estatuto, ao código é muito grande. É porque é praticamente imediato, né? Aqueles crimes de menor potencialidade, né? O cidadão pratica, dirige embriagado, briga em bar, essas coisas todas. Ele vai para delegacia, fica preso lá na delegacia, no dia seguinte ele é apresentado ao juiz e o juiz aplica a pena a ele naquele momento. Prestação de serviço público, dever de estudar, de se educar, enfim, uma série de medidas, né? É aplicada a pena naquele momento. Ele descumpre, aí vai para a cadeia. Sim. Né? Ou se ele reincide, na segunda vez, aí o juiz vai analisar, bom, vou aumentar aqui a carga, né? Na terceira, não tem conversa, ele vai para um regime fechado, né? Então, a pena é imediata. Aqui não, olha só, aqui a gente diz que o juiz prende e solta, né? Já ouvimos falar. Sim. O juiz não, a polícia prende e o juiz solta. O juiz solta. É uma verdade, né? Mas o ideal seria que nós tivéssemos aqui, naquele momento, prendeu, está dirigindo embriagado, né? O que faz ali o juiz? Na audiência, que nós demoramos muito... Que é a audiência de custódia hoje. A audiência de custódia. Né? A audiência de custódia não é para determinar só se aquele cidadão vai continuar preso ou solto. Isso. Né? É para aplicar medidas cautelares, para que ele tenha pena. Né? Não se pode aguardar para um motorista embriagado 5, 6 anos de um processo para ele saber qual é a pena dele, né? Ele voltou a dirigir, pode ter reincidido nisso ou naquilo. Matou outra pessoa. Entendeu? Ou coloca em risco a sociedade, né? E ele não vai aprender, né? O grande problema da ressocialização é que esse motorista não vai aprender, ele vai continuar dirigindo embriagado. A penalização, na realidade, é uma pedagogia. Pedagogia, não sei, vai prestar serviço público, vai... Né? E se não fizer, vai preso, mas coisa séria, né? Como é lá, né? Aqui não, aqui na audiência de custódia nossa é só solta ou prende, não é mesmo? E aí o juiz solta. Para aquela... Talvez nós pudéssemos avançar nisso, né? É que nessa audiência de custódia, para determinadas situações, né, já se aplicasse uma pena àquele cidadão, né? E ele tivesse que cumprir aquela pena, né? Se não, aí sim o cárcere, né? Eu acho que ela teria um efeito muito melhor aqui e nós teríamos um respeito à lei maior, né, do que nós temos no Brasil hoje. O cidadão comete um crime, vai para a delegacia, solta, reincide, solta, reincide, solta, reincide, solta, né? Depois de 10 anos, vem a sentença, né? Olha, pena de detenção substituída por prestação de serviço depois de 10 anos. Isso quando não prescreveu. Né? Isso quando não prescreveu, Luiz. Então eu acho que nós, às vezes, em política penal, a gente discute muitas coisas, mas não discute o essencial. Né? É que essas penas alternativas que se aplicam há 10 anos, elas já poderiam ser aplicadas na audiência de custódia e nós precisamos ter uma lei que permitisse isso ao juiz. Hoje nós não temos, infelizmente, né? Que medidas cautelares pudessem ser postas ali às pessoas que praticam inúmeros crimes, né? Inúmeros crimes aí que... Né? Um outro ponto que nós sempre discutimos, né? Mas, né, nunca tomamos uma providência, que eu acho que a classe da advocacia, seja pela OAB, seja pelas entidades, essa situação hoje de quem realmente julga, tá? Quem realmente julga. A gente sabe que nem sempre não, na maioria das vezes não é o juiz, não é o desembargador e não é o ministro. Vou dar agora um exemplo. Eu já trabalhei no judiciário. Sim. Tá? Eu conheço um pouco. Vamos colocar um caso hoje, concreto.
Os problemas que estão acontecendo começaram lá no Mato Grosso, hoje estão na relatoria do Zanin, mas que estão envolvendo assessores do STJ com vendas de sentenças. É um caso, está aí colocado, ponto final. Né? Estão vendo só os assessores, não há aí os ministros não estão sendo demandados, né? Porque é uma coisa restrita ao assessor. Mas peraí, assessor julga? Que negócio é esse? Assessor julga e o ministro não lê. Assessor julga e o ministro não lê, não sabe o que está fazendo? Viu? Para. Tá aí, para. Entendeu? Se tem um assessor vendendo sentença, se vendendo decisão, alterando ou trabalhando em cima disso, o ministro não... Porque é o token dele que vai lá. Ele pega o token e coloca. A gente já viu casos aí que foram inclusive repercutidos de gabinetes de ministros do STJ, de um ministro em que foi vazado, né? Acho que foi erro do assessor, que ele pegou, fez um recorte cola errado, em que transmitiu lá as indicações do ministro. Não vê decisão tal, faz uma coisa parecida com isso, e entrou no processo inadvertidamente. Pois é. Né? Mas quem estava fazendo era o outro. Aí eu pergunto, nós temos aí queremos uma justiça de qualidade, o advogado é cobrado, que muitas vezes a pessoa vem com um direito, tá? Você sabe que aquela pessoa tem um direito, e de repente sai uma decisão que você fala, até o cliente fala, nossa, mas meu advogado é muito ruim. Pois é. Tá? Mas esse é um... Aí saem, o que eu acho mais, assim, saiu até uma reportagem na Folha, né? O tema lá era não leu. Aí começa, e utiliza-se isso, que eu acho mais, né, assim, mais complicado. Começa a usar lá, STJ, STF, foram 10 mil acordos, foram 30 mil, está a produtividade. Aí você começa a fazer a divisão. Peraí, mas para o cara ter feito isso, ele tem que ter trabalhado 24 horas por dia, dando 10 decisões por hora. Ninguém faz isso, é inumano. Mentira, não leu. Até a repórter da Folha ali não leu. Pois é. Luiz, eu quando começou as primeiras matérias sobre esse escândalo, o que mais me impressionou negativamente foi o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Que me impressionou muito negativamente também. E te digo o porquê do silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque um poder judiciário democrático não é aquele poder judiciário democrático que defende a democracia, como agora nós estamos debatendo no país, sobre as sentenças que estão ocorrendo de 8 de janeiro, ex-presidente condenado. Isso é uma pequena parcelinha do poder judiciário democrático. O verdadeiro poder judiciário democrático é aquele cujos cidadãos e cidadãs têm igual acesso. E eu vou te dar um exemplo. Ora, corrupção, ela existe em todos os lugares do mundo. Nós não vamos acabar com a corrupção. Não, é utopia. O ser humano é corrupto. E como ele é inteligente, ele vive diariamente combatendo esse vírus da corrupção que está dentro dele. E em determinado momento ele se vacina contra aquilo e se torna incorruptível. Mas ele é corrupto. Eu duvido que não tenha pessoa que, diante de uma situação ou outra, do certo ou do errado, não titubeie. Será que vou por aqui? Será que demôniozinho que não dá aquela olha. Isso faz parte do ser humano, né? Portanto, a corrupção ela vai existir. O que nós podemos fazer é aprimorar mecanismos para punir os corruptos, como exemplo... E reduzir a níveis aceitáveis. Como uma vacina para aquilo que está em cada um de nós, né? E aí eu me lembro do Fórum do Mangal, quando eu comecei a advogar. Quando eu comecei a estagiar, né, que eu ia ao fórum todos os dias, verificar os andamentos do processo no balcão do cartório, né? E muitos advogados e advogadas, aquela época mais advogados do que advogadas, hoje inverteu, né, lá no fórum.
Então, o fórum abria 1h da tarde, nós estávamos lá na fila, batendo no balcão, com as fichinhas. Como é que está o meu processo? Como é que está esse processo? Como é que está esse processo? Como é que está esse processo? Né? E os advogados tinham acesso democrático ao judiciário, né? Porque ele controlava o processo, ainda que era um esforço fazer isso, né? Mas nós fazíamos, e fazíamos com muito gosto e com muito orgulho. Eu tenho um professor que dizia, né? Processo é que nem criança, nasceu tem que cuidar. Né? Isso é legal. E por que nós íamos ao fórum? Para evitar que o outro lá fizesse uma maquinação. Então, nós sabíamos os nomes dos serventuários, dos cartorários, nós sabíamos o nome do chefe do cartório, nós sabíamos o nome do escrivão de audiência, e nós sabíamos também um ou outro estagiário que começava naquela época a ser alocados nos gabinetes, né? E, portanto, conhecendo, nós efetuávamos esse controle, né? Com o passar dos anos, com a chegada da tecnologia, o poder judiciário deixou de ser democrático. Digo que não são todos que têm acesso ao poder judiciário. Uns têm mais que os outros. E este caso no STJ é a prova clara do que eu estou falando. Quando esses tribunais fecharam suas portas para a advocacia, com aquela conversa, você tem que marcar hora, só pode ser atendido daqui a tanto tempo, não é? Pô, o senhor vem muito aqui, começa a atrapalhar o nosso trabalho e etc. Né? O que aconteceu? Os espertos, por outros caminhos, eu vou construir um acesso. Né? Tanto que é muito meu amigo, e eu nem o critico por isso, mas é uma imagem que muito não, mas é meu amigo, conhecido, e tenho um respeito muito grande, mas é uma imagem que está na cabeça de todos nós, de um advogado no Supremo, num final de semana de bermuda, que flagraram ele batendo foto despachando dentro. Lembra disso? Dessa foto? Do nosso colega de bermuda? Lembro. Eu não estou criticando, eu estou falando que eu não conseguiria entrar no Supremo Tribunal Federal, não, nem de terno e gravata. Tá. Quiçá de bermuda, não é mesmo? Essa é a realidade, é um fato. Para conseguir acessar, é uma briga enorme. Você tem que ameaçar, você tem que invocar lei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É um inferno. Estou defendendo uma advogada agora no STJ que teve suas prerrogativas violadas. Para despachar com o ministro é 1 ano, eu não consigo. Certo? É uma vergonha. É uma vergonha. Agora, existem aqueles que conseguem em 2 dias. E por isso que quando se tornou claro a situação, a instituição não se pronunciou. Porque está claro, nesse escândalo de compra de decisões judiciais, 2 coisas. Quem sentencia mais não são os juízes, ou pelo menos aqueles, né? Porque o caso da ministra Nancy Andrighi é escandaloso, não pela ministra, eu não estou falando que a ministra é corrupta, eu só estou falando que ela validou um voto num caso de uso capião, feito por um assessor, que já foi afastado por suspeita de vender aquele voto. Ela validou aquele voto, colocou em sessão, foi aprovado, e depois do escândalo ela foi ler e disse, não, está errado. Esse caso não é assim. Aí fez um segundo voto, anulou aquela decisão. Mas precisou ter o escândalo. Precisou ter o escândalo, senão... ia passar, como passou em outros. Então, ele evidencia que tem pessoas sentenciando e tem juízes homologando sem ler a sentença, assinando sem ler a sentença. E, sobretudo, tem pessoas com mais acesso ao judiciário do que outras. Aqui, no fórum, 80% dos juízes estão trabalhando remoto. Não sei onde ele está. Né? Pode estar na França, pode estar em Portugal, pode estar na sua casa de praia, né? Pode estar na chácara, ou pode estar aqui na sua casa em Sorocaba. Né? Como todos nós temos acesso pessoal ao juiz pela lei, né? Esses que estão trabalhando remotamente deveriam disponibilizar o endereço deles
para que em situações emergenciais o cidadão possa lá bater na porta dele, quero falar com o senhor porque precisa resolver um problema da minha vida, né? Isso não acontece, porque nós não sabemos onde eles estão. Antes eles estavam no fórum, era mais fácil, né? E mesmo assim, ainda tinha que deixar o endereço, porque se uma situação emergencial ocorresse fora do expediente forense, era direito da parte ir na casa do juiz para ele resolver aquela situação, né? Ele era o plantonista dele. Isso, né? Nem plantonista, era o juiz da vara mesmo. Hoje foram acabando com isso, foram criando esses mecanismos todos, né? Então, hoje, 80% mais, se não mais, estão remotos, não estão no fórum, né? Nós não sabemos mais quem são os secretários, os cartorários, porque esses também estão, em boa parte, remotos. Nós não sabemos quem são os assessores. De modo, quem tem acesso a essa gente tem mais privilégios do que aquele que não tem. O advogado que tem mais acesso a essas pessoas tem mais privilégios do que aquele que não tem. E nem sempre aquele é o bom direito. E nem sempre esse ter mais esse acesso é por mérito próprio do trabalho daquele advogado que o tenha, né? Certo? É mais uma questão financeira. Porque na República da Democracia isto não é possível que aconteça. E como isso está ofendendo a igualdade de trabalho dos profissionais que atuam na advocacia, era de rigor, era obrigatório a atuação da Ordem dos Advogados no Brasil, primeiro, para corrigir esses absurdos que estão acontecendo no STJ, para democratizar o acesso a essas cortes, a cidadania e os advogados e advogadas que representam essa cidadania, né? E trazer isto em ordem vertical para todos os tribunais, até a mais longínqua vara de justiça desse país. Porque não é uma coisa de brigar contra a corrupção, não é isto. É que está claro que nós não temos democracia mais no Poder Judiciário. Não é mais aquele tempo de quando eu comecei a advogar, que eu ia à primeira, segunda, terceira, quarta vara civil de Sorocaba, que eram as que existiam, né? E que eu tinha o mesmo acesso estagiário ainda, né, do que o advogado mais famoso e mais antigo da comarca de Sorocaba, né? Não tinha diferenciação. Eu ia ao fórum, eu tinha o mesmo direito de pleitear, de investigar, de fiscalizar e de atuar, né, do que o mais renomado, o mais rico, o mais antigo, com mais acesso e etc, né? Eu já peguei um caso, uma vez, de uma dessas decisões malucas, né? Que eu olhei a decisão assim, falei, nossa, o que ele escreveu aqui? Coisas assim do arco da velha, coisas que envolviam até prevaricação. Falei, fiz a petição, uma outra petição mostrando todos os pontos, e aí, coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que a gente tem que, né, quando necessário, mas do meu ponto de vista, eu gostaria que o juiz lesse, aplicasse a lei e não precisasse ter que ir lá lembrar ele, tá? Mas isso precisa. Principalmente hoje que você olha, né, isso aqui não foi o juiz que fez. Mas é que é por isso que eu volto sempre no passado, né? Quantas vezes eu ouvi jovem aí, né, nos balcões, né, das secretarias, das varas, dos cartórios, os próprios serventuários, e faz direito que ser advogado é muito chato, certo? Então, ser diligente era uma forma de controlar o serviço público, mas só pode ser diligente aquele que tem acesso. Sim. Né? A esta tecnologia, nem só a tecnologia também, porque há outros fatores. Esta falta de acesso impõe restrições, não ao trabalho, mas ao acesso democrático igual que todos nós deveríamos ter a esse juiz que tem o dever imparcial de dar àquele o que lhe pertence por direito. Isto a ordem não está discutindo, certo?
A Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho brincado, tem se tornado, às vezes, uma escolinha do professor Raimundo, fazendo cursinho disso, cursinho daquilo, e daí Não tal. é esse o objetivo da Ordem. E quando nós estamos diante do maior problema que afeta a advocacia, que é esse poder judiciário se enclausulando, se fechando cada vez mais, e com todos esses escândalos de advogados comprando decisões, o que prejudica o meu trabalho honesto. Sim. O meu, Sim. que eu estou na parte contrária, né? Prejudica o meu. E se a ordem não colocar um equilíbrio nisto tudo, quem há de colocar? E é por isso que no Brasil começa a nascer instituições paralelas à Ordem dos Advogados, Luiz, né? Essas associações, esses coletivos, esses movimentos todos, para tampar esse buraco que está se deixando. É um descontentamento daqueles que estão advogando da atual crise que nós estamos passando. E é preciso que a ordem se volte. Olha, este modelo de justiça que está aí, eletrônico ou não, é democrático? Senão, nós precisamos transformá-los democráticos. Por quê? Uma parte da advocacia não pode ser privilegiada e ter acesso, e a outra não. Não, né? O acesso tem que ser para todos. Certo? Então, eu já fui presidente da OAB de Sorocaba, já fui diretor do sistema OAB São Paulo, secretário da Caixa de Assistência, que eles querem fechar agora, e fui ao Conselho Federal. Que história é essa? Depois você me explica que tá eu explico. Discutindo aí. Eu era um privilegiado. Claro, você vai ser presidente da OAB, você é atendido a qualquer hora. Mas e o meu colega que eu represento? Ele está tendo esse direito também? E é por isso que por essa questão que a OAB tem que lutar, né? Porque senão voltamos àquele patrimonialismo. Também a OAB corrompe. A estrutura patrimonial da OAB corrompe o seu dirigente, o seu... Aí o objetivo dela não é mais trabalhar pelo coletivo, mas para aquele que está lá. Para aqueles que estão lá no cargo. E eu acho que o principal desafio das instituições que representam a advocacia, seja ela a ordem ou qualquer outro movimento coletivo, associação, instituto e etc., é debater se esse poder judiciário que nós temos hoje, ele é democrático. Democrático no seguinte sentido: todos estão tendo o mesmo acesso ao poder judiciário ou não? E o judiciário está funcionando como poder judiciário? E o judiciário está permitindo esse acesso? É por isso que quando nós estivemos lá em Brasília, numa audiência muito dura com o ministro Luiz Fux, nós não vencemos naquela oportunidade, e nós já dizíamos lá atrás, pandemia, né, o sistema tem que andar, tem que criar alternativa, está tudo bem, né? Mas já se dizia naquela época, né? Olha, nós precisamos de uma lei que estabeleça o funcionamento desse modelo eletrônico do judiciário, né? Para que, se o juiz não está na vara, eles têm que estar na vara virtual, sei lá, das 9, como era antes, até as 19. Mas eles têm que estar disponíveis. Eles têm que estar lá. Então, se eu tiver que conversar com o juiz, tem que ser da mesma forma que eu estava no fórum. Então, tanto a parte A como a parte B tem que ter esse mesmo acesso, né? Sem peias, sem barreiras, sem obstáculos. O Poder Judiciário hoje não é democrático nesse sentido. Nós não temos mais acesso a ele. Tanto nos tribunais superiores, como nos tribunais estaduais, como nas varas locais, né? Por quê? Eles não estão mais no fórum. E o acesso remoto é restritíssimo, né? E quero dizer, quem tem um jeitinho consegue mais rápido conversar com quem quer do que quem não tem o jeitinho. Lembrando, voltando àquela questão que eu coloquei do juiz, aí eu tive que conversar com ele. E foi interessante, fiz a petição, né, para ele rever tudo aquilo que tinha sido feito naquela decisão. E quando fui com ele, problema, sim, você peticionou, mas não é aquele problema, né? Tipo, alguém tinha colocado porque tinha um problema, né, mas alguém já tinha resolvido. Petição tá, já tá aí a petição. Aí ele começou a ler a petição. Aí ele leu a petição no computador. E você percebia na cara dele assim que ele... Que é isso? Ele leu. Até falei, nossa, ele vai dar uma chorada, vai esbravejar, que eu coloquei e falei, viu, você tá fazendo isso, isso e isso. Eu vou ler, eu vou ver o que vai acontecer, vou ver aqui, desse jeito. No outro dia mudou toda a decisão. Não foi ele que fez. Sem dúvida. Não foi ele que fez. Sem dúvida. Mas não pode.
Agora sim, se você acompanhar as sessões de julgamento dos tribunais, a moda agora é tirar de pauta. O advogado faz a sustentação oral, o relator tira de pauta. Está na dúvida com o voto. Ainda bem que tem sido assim. Pelo menos ele se assumiu um compromisso de reler. Se não leu, vai ler, né? Não, deixa eu olhar se é isso leu, mesmo. Vai reler. Ainda bem que tem sido assim, né? É espetacular que tenha sido assim. Mas a moda é esta agora. É assim, às vezes você fica lá, você vai fazer uma sustentação oral, então você entra 1 da tarde e a pauta vai se escorrendo até o final do dia e você vai falar naquele momento que lhe cabe. Então você fica assistindo, né? De repente chama você tem que ficar lá assistindo. Como se estivesse no tribunal. Sim. E aí, algumas vezes acontece, eu vou tirar de pauta, ou seja, é isso que nós estamos falando, Luiz, né? E aí volta, se ele mudou, tá, deve por unanimidade que os outros não leem. Por isso que de vez em quando, eu não digo nem em todos os casos, né? Mas alguns a sustentação oral ela é importante. Eu não sou daqueles que entendem que toda sustentação oral é importante, né? Porque há casos que não há necessidade de fazer sustentação oral, a gente tem... Mas existem casos que precisa até quando tem um erro grosseiro. Isso, aí sim, né? E outra, né? Nós sabemos bem distinguir na nossa profissão aquilo que é bom e aquilo que tem que ter. A experiência vai nos dando essa canja, né? Então, eu digo que nem sempre a gente faz sustentação oral, mas muitos deles nós fazemos, né? É que tem uma cultura brasileira aí também de escola, dessas escolinhas, né? Vou dar aula de como fazer sustentação oral. Até isso, gente, até isso. Eu vou dar aula de como fazer sustentação oral. Curso especial para redigir processo, recurso especial. Caramba. Então, hoje é um negócio de maluco. O cara ficou especialista em ensinar o advogado trabalhar a fazer sustentação oral. Eu vejo isso no YouTube, eu fico impressionando, cara. E ganha dinheiro, viu? Ganha dinheiro. Os caras ganham dinheiro? Ganha dinheiro. Muito dinheiro, inclusive. Hoje, pergunta do milhão. Como a gente começa a dar os primeiros passos para mudar essa situação? Imagine que daqui a 30 anos, né, quem sabe até num tempo menor, mas a gente precisa começar a trabalhar e realmente falar assim, temos um problema, como nós vamos resolver? Sei. Que a gente consiga juiz cumprir a lei. Cumprir a lei assim, não só na vida pessoal, por exemplo, quando a gente fala de penduricalhos, essas coisas, ele está descumprindo a lei. Tá? Eu até hoje, que tem uma situação, eu estava até discutindo com alguns juízes, falei, mas colegas, né, como que você condena, né, o Ministério Público entra com uma ação de improbidade e aí condenação porque o prefeito aumentou o salário dele em 30% sem a lei específica e a legislação sua? Pois é. Qual é? Eu acho, Luiz, eu vou dar um exemplo. Instituto Transparência Brasil. Pessoas do setor público, pessoas do setor privado, pessoas interessadas, né? A transparência com essas pessoas, com esse grupo, né? Eu não sei se é instituto o nome, mas com essas pessoas que se agruparam, se organizaram para trabalhar a ideia de transparência no Brasil, promoveu revoluções. Né? Boa parte nós estamos falando aí porque nós temos acesso, porque está lá no sistema de transparência e quem brigou para que isso acontecesse no Brasil foram essas pessoas. Certo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na organização social. Basta ter uma ideia boa, né? Um objetivo nobre. Né? O problema é que essas instituições em determinados momentos se contaminam por outros interesses, né? A transparência, no meu entendimento, foi por conta dos problemas políticos, de impeachment, de Dilma, corrupção de Petrobras e etc. É importantíssimo combater isso, né? Mas temos problemas de base que precisam ser resolvidos. Não podia ter abandonado a origem. Qual é a origem? A transparência. Vamos avançar, porque o serviço ainda não estava concluído, né? Há muito por fazer ainda. Embora eles tenham conseguido revolucionar o Brasil. Mas há muito ainda que fazer. Há muito a aprimorar nesse tempo, né? E aí a gente vê, tanto que retrocedeu
o ex-presidente, o atual presidente, coloca sigilo de 100 anos em cartão corporativo. Exatamente. Gente, que é isso? Você escuta essa reportagem e fala, meu Deus. É meu interesse saber o quanto que o presidente gasta, sim. É meu interesse saber quanto que ele gasta em restaurante, em bar, em qualquer coisa que seja público. Vindo de dinheiro público e cartão corporativo. Aí coloca 100 anos de... Até que a gente fala, viu, o instituto do sigilo são questões de Estado. Pois é. Não isso. E aí eu vi esse movimento pela transparência se dissipar pelas ideologias que não era mais do movimento, que era de outros interesses. É como se, já avançamos muito, agora nós podemos avançar mais em outros polos, e o grupo se dividiu e nós estamos tendo um retrocesso muito grande nessa questão da transparência no Brasil. Mas eu continuo acreditando na organização de pessoas de bons pensamentos e propósitos. Isso transforma, isso revoluciona. Só precisamos ter um objetivo, que nós não podemos perder, porque senão... Qual é o objetivo? Vamos discutir... os gastos da Câmara de Sorocaba. As pessoas vão trabalhar para aquilo e apresentar à sociedade um relatório e uma transformação. E elas transformam. A sociedade vem com esses grupos. Sociedade. O problema é como fazer com que esses grupos não se percam no meio do caminho por outras coisas, Não há outra forma de transformar o Brasil senão ir por meio da organização de pessoas. Nossos partidos políticos estão falidos, portanto não acredito mais em nenhum deles. Embora eles sejam necessários à democracia, sem problema nenhum, mas eu não acredito que um partido possa promover uma transformação. E te dou um exemplo do último aí que ainda inspirava, era o Partido Novo, se dissipou rapidamente, Hoje nós já vemos eles utilizando fundo partidário e com os mesmos vícios dos mais... Virou patrimonialista. Patrimonialista, E às vezes até para se manter no sistema tem que ser. Mas eu acredito muito nessas organizações não partidárias, mas precisa ter e acertar o propósito. A sociedade precisa trabalhar mais. Se nós acertarmos um propósito, um grupo vai discutir a justiça, outro grupo vai discutir a educação, outro grupo vai discutir a saúde, outro grupo vai discutir o sistema político municipal. E eu acredito muito que nós temos que começar pelo município. Porque o município é um micro-organismo de tudo que acontece no Brasil. E se a gente conseguir resolver o nosso município, ou pelo menos aprimorá-lo, nós vamos dar exemplo, aprimorar o Estado e o nosso país. Eu sempre coloco essa questão, até dentro do projeto, das ideias nossas, a gente trabalhar alguma coisa, muito Sorocaba, dando exemplo que Sorocaba tem uma vantagem. Quando você fala em Sorocaba, ela é uma das 20, 25 maiores cidades do país. Então, se você consegue fazer um bom trabalho aqui, isso irradia. Isso irradia. Tá? Ele pode ser colocado aí, com certeza vai ser colocado como exemplo. Até porque, Luiz, pessoas que trabalham com esse propósito, normalmente não são populistas. Não são pessoas que têm apego social, não são dados a demagogias e etc. Então, um ou outro pode ter carisma. A grande maioria, pessoas fechadas, sisudas, vai fazer um trabalho técnico, uma análise técnica e apresenta à sociedade. Eu me lembro quando o prefeito Vitor Lippe montou o Nuplan aqui em Sorocaba. No planejamento, eu lembro disso. Aquilo era revolucionário. Não foi para frente, mas aquilo era revolucionário. Professores, cidadãos bem interessados na cidade. Chegamos até a debater ali o metrô de superfície na cidade. Começou lá no Nuplan, quando foi montado aquele núcleo. Então eu acredito muito nessas coisas. E agora, e essas pessoas normalmente não têm apego político, portanto não vão se eleger. Não, às vezes não tem nem interesse, ele tem o interesse em produzir algo. Pode ser interesse, mas no Brasil, quem não é populista não se elege. Vamos falar bem a verdade? Então, o papel dessas pessoas é, no mínimo, controlar os populistas, É dar a ele uma nova visão, controlar no sentido, dar a ele uma nova visão de que é possível fazer um país melhor
com ele mesmo, eleito pelo povo, porque o povo o escolheu. E até mesmo dentro desse exemplo, que quando você trabalha alguma coisa, você faz alguma coisa boa e você demonstra para a sociedade, vai se eleger um populista. Mas às vezes tem populista que é bom. Não, de repente, claro, o populista ruim. Não, eu não estou fazendo uma crítica ao populismo, só estou dizendo que para você ser eleito aqui, você precisa ser populista. Sim, sim, mas faz parte da política. Eu digo que Fernando Henrique foi um, como eu posso dizer, né? Hoje a gente tem que tomar cuidado, mas foi uma exceção, né? Nunca mais eu imagino que nós vamos eleger um presidente com as características de um Fernando Henrique Cardoso, né? Não estou dizendo que ele foi bom ou ruim, só estou falando com a característica dele, professor universitário, autor de livros, falava 5, 6 línguas, uma cultura fantástica e etc, né? Nada disso não acreditava que a Terra era quadrada. Pode ser bom ou ruim um governo, mas eu só estou falando a característica. Aqui a gente vai eleger assim, alguém que despreza, né, a educação, a terra é quadrada, ou então... Né? Enfim, né, eu também não estou dizendo que quem não tem a educação não possa ocupar esses cargos. Na minha opinião, pode. Mas a sociedade precisa ter esses organismos vivos de controle. E o controle não é aquela coisa de bater lá na porta com o celular fazendo selfie se o cara tá trabalhando ou não. O controle é apresentando ideias. Chegar lá para esses populistas e falar, essa aqui é uma ideia debatida pela sociedade. Vou te dar uma. Escola em período integral. Um negócio simples. A gente está debatendo. Olha, saiu uma matéria aí. O ensino brasileiro só decai, gente. Ensinar pessoas é uma coisa simples. A criança entra às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã na escola, sai às 4, período integral. Aprende matemática, português, aprende esporte, aprende cultura, se alimenta e vai para casa, gente, né? É tão difícil a gente ensinar língua portuguesa e matemática para crianças. Depois se agrega as outras coisas, não tem problema, mas o básico é isso da vida. O que vai servir para ele da vida é aquilo, né? É assim no mundo inteiro, educação básica, Nem no mundo inteiro funciona. Por que não funciona aqui? Essa é uma grande pergunta. Por que não funciona aqui? Um país com um tamanho territorial desse, cara, eu fico impressionado quando fui aos Estados Unidos. Eu faço questão de... não é que eu faço questão, eu gosto de parar, não é fazer questão. De vez em quando você sai andando com o carro, você olha uma escola, se eu tenho a oportunidade de estacionar em um lugar seguro, e eu fico mirando aquilo é belíssimo, gente. A criança entra às 8 da manhã, vai embora às 4 da tarde. A escola tem campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina, quadra de tênis. É um negócio, ginásio poliesportivo, é um negócio impressionante. E com o tamanho de terras que nós temos aqui, nós não conseguimos, nós fazemos escolas com... E as escolas cada vez mais, né? E eu vou te falar uma coisa. Com menos, né? O aluno entra de manhã, fica meio período, vai embora para casa. Outro dia me convidaram para dar uma palestra lá na Zona Norte, numa escola Zona Norte. Os professores me convidaram para falar lá. E era tarde, era para os professores, não para as crianças. Eu cheguei lá 2 horas da tarde, o portão da escola fechado, as crianças tudo para fora da escola. E a hora que eu parei o carro para tocar a campainha para entrar dentro do estacionamento, que era permitido, foi permitido, as crianças elas pulavam o muro, jogava a bicicleta para dentro da escola, pulava o muro, dava uma volta com a bicicleta na quadra, assim, a quadra pequenininha, modesta. Depois, a hora que ele via lá o bedel, saía correndo, jogava a bicicleta para fora. As crianças querendo entrar na escola, gente. Tudo para fora da escola, na calçada. Eu falei, e a escola tem que ser um elemento agregador. Falei, professor, essas crianças querem entrar na escola e a escola está com os portões fechados. Ué, é a ordem, né, doutor? Então, eu falei, mas é por isso que nós vamos para frente, né? E sabe, o problema maior disso tudo é que aquelas crianças nas calçadas que rodeiam as escolas estão à mercê de quem? Dos traficantes. Dos traficantes, entendeu? Estão à mercê de quem? Dos traficantes. Uma coisa, nessa conversa nossa que está terminando, mas a gente percebe o quê? Eu sei os problemas do Brasil. Você sabe os problemas do Brasil, a gente sabe. Muita gente sabe. Mas está faltando saber. Vamos começar a resolver. Os problemas a gente sabe. E sabe quais são as soluções. É verdade. E nós temos condição de fazer isso, mas precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E eu acredito que, para fazer, basta meia dúzia de boas cabeças e bons propósitos, se organiza
E o povo vem. Vem. Vem porque é a linguagem que ele espera da própria sociedade. Ele não espera mais, ele espera algumas coisas dos políticos, mas ele não espera mais dos políticos, está cansado, está desgastado, né? É que nem nós estamos falando aí, as instituições desgastam, outras começam a aparecer e ganhar vida, e daqui a pouco está maior do que aquela, né? E no Brasil vai chegar uma hora que nós vamos precisar fazer essas organizações sociais, dedicar um pouquinho do nosso tempo para pensar em melhorar a nossa e a vida do povo, entendeu? A nossa porque nós vamos viver em uma sociedade melhor, né? Não é ganhar dinheiro, é viver numa sociedade melhor. Porque quanto melhor a vida do meu próximo, melhor a minha, né? Mais segurança, mais educação, mais civilidade, e é isso que nós queremos, um Brasil civilizado. Não é ser egoísta, mas quando você faz para os outros, quando faz, você está fazendo para você mesmo. É isso. Você tem que pensar que você pode ser vítima amanhã dessa sociedade que você não quer ajudar a melhorar. Uma mensagem. E de esperança, né? Eu acredito no meu país, eu acho que o Brasil é o país do futuro, pode ter certeza nisso. Pouco mais, um pouco menos de tempo, mas eu acredito, o Brasil é o país e será o país do futuro. Então vamos começar a construí-lo. Bora. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado por mais essa audiência que vocês estão colocando para a gente, essa participação que é importante, que a gente tem recebido aí algumas questões, né? O pessoal tem participado, né? Passando ideias, né? Claro. Trabalhando ideias que as pessoas querem. Falei, quando a gente começa a lançar a semente, elas querem participar. Isso é um fato. Muito obrigado. Até a próxima.